processo. E quem está dirigindo o processo? Ninguém. Essa é a questão. Né? Quem está dirigindo o processo na mitologia grega é uma figura meio cega. Ou alguns deuses estão loucos contra você, mas que pode se meter na sua vida. Né? Então, nessa questão do Nietzsche, quando ele diz, então a seta vai para o deserto e ele quer se perguntar. Ele se pergunta, por que o sofrimento? Na hora que ele responde, diz o Nietzsche, aí já acabou tudo. Porque para o Nietzsche a resposta é a seguinte, por que há o sofrimento? Não há resposta. Não tem explicação. O sofrimento não significa nada. Ele simplesmente é. Isso não quer dizer que você, enquanto vivo, não aprenda com isso. Né? Nada disso significa que enquanto você está vivo, você deve simplesmente se trancar no quarto a chorar. Não. Mas isso pode acontecer. E se você convive com alguém que se tranca no quarto e chora, você devia ter algum respeito por essa pessoa. Porque no final das contas, ela está chorando as lágrimas de um monte de gente que não chora. Né? Porque, de certa forma, aquelas lágrimas dela são lágrimas que falam da vida tal como ela é. Né? Em algum nível, fala exatamente dessa experiência de verdade, que é uma verdade esmagadora. E aí, nesse movimento do Nietzsche, a gente chega ao que eu dizia para vocês, que é essa ideia da virtude, da coragem, né? Que a tragédia, ela é uma concepção de mundo que cultua exatamente a coragem. E que, portanto, é diante dessas situações, limites, em que você é testado na sua capacidade de enfrentar o destino, é que a gente consegue perceber, e as pessoas percebem, hein? Você pode não falar, mas as pessoas percebem, né? Você pode, inclusive, às vezes ter uma inveja e ter vontade de matar. Mas quanto mais você é, de alguma forma, sadio, mais você é capaz de perceber quando você está diante de um ato de coragem. E a humanidade, quase na sua totalidade, reconhece o ato da coragem. Então eu vou agora, nesse espírito, nós vamos passar um trecho para vocês de um filme, de um diretor chamado Sam Peckinpah, que eu acho que é um trecho onde a gente percebe claramente essa questão. E na oposição entre os dois personagens, que eu vou falar um pouco para vocês, talvez aqui seguramente tem gente que já viu o filme, mas eu vou falar um pouco no drama entre os dois personagens, onde fica muito clara essa atitude do herói, no sentido do herói trágico, daquele que, como fala o Nietzsche de alguma forma, né, quando a morte sorri para você, você sorri de volta. E a diferença é a morte como símbolo, né, do destino esmagador, não só a morte fisiológica. E que nesse sentido o herói trágico é alguém que despenca no abismo sorrindo, cantando. Né? Esse filme se chama Cruz de Ferro. E se passa na frente russa, na Segunda Guerra Mundial. E o filme opõe, a história do filme vai então fazer a oposição entre um nobre prussiano que quer ganhar a Cruz de Ferro e um homem comum, que é cabo e vira sargento ao longo do filme, e que tem muitas cruzes de ferros. Né? E um amontoado delas. E como os dois se relacionam diante dessa questão da Cruz de Ferro. E aí a gente volta para conversar. Under my command for several hours. He has been transferred. Aristocratic. Man of Prussian shit. Heading with our giant cross, Captain? Just a matter of time. Where's the rest of your platoon? I said, where's the rest of your platoon, Sergeant Steiner? You are Captain Stransky. You are the rest of my platoon. How to use it?
Então, como eu estava falando com vocês, quer dizer, essa cena, ela inclusive fala de uma recuperação da figura do capitão, porque quem viu o filme sabe, a história do capitão inteira, ele é descendente de uma família de oficiais prussianos que tem uma história de muita coragem. Só que ele é um covarde. Então ele pede para ir para a frente russa porque ele quer ganhar uma cruz de ferro. Só que quando ele chega lá, a frente russa é a pior de todas, ele não tem coragem de ir para a frente de batalha. Então ele fica o tempo inteiro escondido, com medo. E aí ele vai perdendo o respeito de todo mundo. Enquanto que esse cabo que vira o sargento Steiner, ao contrário, o cara tem uma quantidade de cruz de ferro que ele fica socando dentro de uma gaveta, tipo assim. Ele não dá a mínima bola para cruz de ferro. No entanto, ele ganha a cruz de ferro assim como quem respira. Né? Por isso que ele é apresentado claramente como uma figura que é exatamente a figura do herói. Exatamente a figura próxima ao que o Nietzsche tem na cabeça, né? Guardando-se as diferenças da filosofia e do cinema, mas assim, a ideia de alguém que consegue realizar a coragem na sua dimensão mais radical. E essa cena mostra o quê? Ela não mostra só o momento final, onde o sargento vira para o capitão e diz assim, olha, eu vou mostrar para você onde cresce a cruz de ferro. A cruz de ferro cresce quando você está diante da possibilidade do aniquilamento. Só que, na realidade, a concepção trágica de mundo fala isso. Você está diante da possibilidade do aniquilamento o tempo todo. Portanto, você está jogado numa dimensão de escolha. Você pode escolher, né? Claro que eu não estou falando que você escolhe, acorda de manhã um dia e diz assim, oba, hoje eu vou escolher enfrentar o meu destino, né? Isso é coisa de autoajuda, não estou falando disso. Mas eu estou dizendo assim, a situação do ser humano num sistema como esse, num cenário como esse, é claro que o que você vai escolher não vai fazer diferença nenhuma para a Moira, certo? Não vai fazer diferença. Escolhendo isso ou aquilo, o seu final é o mesmo. Aliás, como diz um texto bíblico, Eclesiastes. Sábios e não sábios, corajosos e covardes, é o mesmo fim. Então não tente barganhar com o fim. No sentido de que não, se eu fizer isso, o fim vai fazer isso comigo. Se eu fizer aquilo, ele faz aquilo comigo. Não, a bala é democrática. Existe para todos. Num lugar como esse, onde eles vão enfrentar, né? Os soldados russos tete a tete. Mas o soldado prussiano, naquela hora, representado pelo Maximilian Schell, nesse momento, ele consegue recuperar a dignidade dele. Porque ele diz, eu aceito o que você falou. Né? Então ele consegue sair do lugar de covarde que ele passa o filme inteiro para enfrentar o soldado russo. E aí, de fato, ele pode conseguir a Cruz de Ferro. Então, no final das contas, assim, como eu falava para vocês, essa ideia de que a tragédia é uma forma interessante para você fazer a oposição à utopia é quando, depois de tantos anos e tantas décadas e alguns séculos em que a gente vem cultivando uma ideia de uma vida perfeita, né? E daí essa ideia, a perfeição tem fantasmas. Você acorda no meio da noite com eles, você sonha com eles. Mas não é exatamente no meio da noite. É cada vez que a sua vida, o mundo à sua volta, mostra para você que a perfeição não existe. Ela não existe em você, não existe em lugar nenhum. Você nunca vai ser feliz. Não existe isso. Você vai ter alguns momentos onde você vai conseguir esse vislumbre. Mas no somatório total da experiência, não existe essa ideia onde a gente vai conseguir construir uma perfeição como essa. O resultado é que essa mania de perfeição, ela pode acabar acontecendo como uma espécie assim de neurose, que acaba limitando você. E é um pouco o que vocês vão ver quando os meus